Você já parou para pensar que as questões ambientais também entram em campo durante a Copa do Mundo? Quando a gente pensa em Copa, geralmente a gente lembra dos jogos, né, dos gols, da torcida, das bandeiras, jogadores, aquela sensação de que o mundo inteiro está olhando para o mesmo lugar. A Copa é uma grande celebração do esporte, da convivência entre povos e também da paixão pelo futebol. Mas, por trás de cada partida, existe uma estrutura enorme funcionando. E essa estrutura depende de muitos recursos naturais. Tem o estádio, o gramado, iluminação, transporte, também alimentação, limpeza, banheiros, hotéis, segurança, transmissão de TV, deslocamento dos torcedores, equipes, jornalistas, trabalhadores. Pois é, tudo isso consome água, energia, diversos materiais e gera muito resíduo. Eu não pretendo criticar a Copa do Mundo, não, de jeito nenhum, até porque eu gosto muito de futebol, na verdade. A ideia é só aproveitar um evento que mobiliza tanta gente para fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Como grandes eventos podem ser realizados com mais responsabilidade ambiental? A água é um bom ponto de partida para essa conversa. Ela está presente em vários momentos de uma Copa, né? Está na irrigação do gramado, também na limpeza dos estádios, nos banheiros, na preparação dos alimentos, na hidratação dos torcedores e dos trabalhadores, e também em sistemas de resfriamento, principalmente quando os jogos acontecem em períodos de muito calor, né? E isso acaba levando a gente a uma primeira reflexão. A água está presente em toda a infraestrutura que sustenta a vida nas cidades e também nos grandes eventos. Em uma partida com dezenas de milhares de pessoas, o consumo de água não é pequeno, né? Por isso é que medidas como torneiras com fechamento automático, o reuso da água sempre que possível, monitoramento de vazamentos, a irrigação eficiente do gramado e planejamento do uso de água, tudo isso vai fazer muita diferença. Mas tem um outro ponto importante. Em tempos de mudanças climáticas, a relação entre um evento feito a Copa do Mundo, água e calor, é ainda mais evidente. Em eventos esportivos realizados em dias muito quentes, a hidratação do público, dos atletas e dos trabalhadores deixa de ser só uma questão de conforto, né? É uma questão de saúde e também de segurança. Nesta atual edição da Copa, a FIFA anunciou a permissão para que os torcedores entrem nos estádios com uma garrafa de água lacrada de até 590 ml, além de prever medidas como estações de hidratação, áreas de resfriamento e tendas de sombra na cidade sede. Esse é um bom exemplo de como a questão ambiental tem efeitos muito concretos na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de calor extremo, a gente está falando de um problema, não é distante. A gente está falando de como proteger, no momento, torcedores, atletas, trabalhadores e todos os envolvidos nesse grande evento que é a Copa do Mundo. Mas a questão ambiental da Copa não se resume só à questão hídrica. Um outro tema importante é a energia. Um estádio em dia de jogo consome energia para iluminação, os telões, o som, a segurança, a refrigeração, as cozinhas, áreas de imprensa e transmissão. Por isso, eficiência energética, uso de lâmpadas de LED, monitoramento de consumo e fontes renováveis são medidas muito importantes. A gente também precisa pensar nos resíduos. É que uma partida com milhares de torcedores vai gerar copos, embalagens, restos de comida, materiais descartáveis, muito lixo, né? E a pergunta é muito simples: para onde vai tudo isso depois do jogo? Aqui entram soluções como coleta seletiva, redução de descartáveis, reciclagem, recompostagem ou compostagem de resíduos orgânicos e também incentivo ao uso de embalagens reutilizáveis. Pequenas escolhas, quando multiplicadas por milhares de pessoas, têm um impacto muito importante. Outro ponto fundamental é o transporte. Talvez uma das maiores pegadas ambientais de um evento desse porte venha justamente dos deslocamentos. Viagens de avião, deslocamento entre cidades, transporte de torcedores até os estádios, né? E circulação das equipes, a imprensa, os trabalhadores e todas as pessoas envolvidas. Então, a própria estratégia ambiental desse tipo de evento inclui ações voltadas a transporte menos poluente,
como incentiva veículos elétricos, híbridos e transporte público na cidade sede. É o que está sendo feito agora. E esse é um tema que conversa muito com as cidades. Uma Copa pode deixar estádios, mas também pode deixar melhorias em mobilidade urbana, acessibilidade, gestão de resíduos, eficiência energética e planejamento ambiental. Esse é o chamado legado. E o legado não precisa ser apenas esportivo. Ele também pode ser ambiental e social. A FIFA afirma que a sua estratégia de sustentabilidade para a Copa atualmente está organizada em 4 pilares: social, ambiental, econômico e de governança. A visão apresentada pela entidade é promover proteção ambiental, respeito aos direitos humanos e deixar um legado positivo nos países, nas cidades sedes e nos estádios. É claro que grandes eventos sempre trazem muitos desafios. Eles concentram consumo, deslocamentos, obras, turismo e pressão sobre os serviços urbanos. Mas é justamente por isso que eles são uma oportunidade tão importante para discutir sustentabilidade. Porque a pergunta não precisa ser se a Copa é boa ou é ruim para o meio ambiente. Não. A pergunta mais bacana, mais interessante é: como é que a gente pode organizar grandes eventos de forma mais responsável? E essa pergunta vai envolver muita gente, né? Governos, organizadores, empresas, patrocinadores, torcedores e também nós como cidadãos. O torcedor pode fazer escolhas mais sustentáveis, como, por exemplo, usar o transporte coletivo sempre que possível, evitar desperdício de água, reduzir descartáveis, descartar corretamente o lixo e também valorizar as iniciativas ambientais que são tomadas pela própria organização do evento. As empresas também podem reduzir embalagens, investir em logística mais limpa, controlar o consumo de água e energia e prestar contas sobre suas práticas, serem mais transparentes. Os governos podem planejar melhor a mobilidade urbana, o saneamento, a segurança hídrica, a gestão de resíduos, aí a adaptação ao calor extremo. Nessa época, isso pode ocorrer. E os organizadores podem definir metas, melhorar impactos e transformar a sustentabilidade em parte real do planejamento, não só um discurso, né? Na verdade, a Copa do Mundo, ela nos ajuda a enxergar algo muito importante. Esses grandes eventos, eles revelam como nossas sociedades funcionam. Eles mostram como usamos água, energia, transporte, alimentos, materiais e espaços urbanos. Por isso, falar de água e Copa do Mundo não é forçar uma conexão, não estou forçando uma barra, é mostrar que o esporte também faz parte do mundo em que vivemos, né? Um mundo que precisa lidar com mudanças climáticas, escassez de água, poluição, desigualdades e consumo excessivo. A Copa é uma festa e pode continuar sendo uma festa, mas pode ser também uma oportunidade para a gente aprender, cobrar boas práticas, imaginar eventos mais sustentáveis também. Porque sustentabilidade não é contra o futebol ou contra algum outro tipo de esporte. Não. Sustentabilidade é jogar em equipe, com responsabilidade, planejamento e cuidado com o planeta.